Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele foi enviado pelo Pai, e Ele veio a esse mundo para cumprir uma missão. A sua missão era aproximar e trazer de volta o ser humano para a comunhão com Deus. Porque desde a criação, Deus nos criou para termos comunhão, amizade com Ele. E longe de Deus estamos infelizes, incompletos, vazios e desesperados. Mas Deus nos traz de volta para Ele. Apesar dos nossos pecados, Deus escolheu encravar na cruz, no seu próprio Filho, a nossa condenação e nos dar através de Jesus o acesso de novo à presença de Deus. A nossa morte foi levada sobre Ele, a nossa condenação, e Ele realizou uma obra completa. E quando Jesus chegou à terra, Ele chegou cumprindo o que profetas haviam dito. Desde o jardim do Éden, Deus envia palavras de profecia de que um dia viria o Filho, viria o Salvador, viria o Messias, o enviado. E eles aguardavam isso. E quando Jesus veio, Jesus chegou anunciando: é chegado o reino de Deus. Ou seja, chegou o reino dos céus à terra. Eu cheguei, eu sou o rei, em outras palavras. E agora, quando Deus volta a reinar na vida de uma pessoa, as trevas saem. Tudo aquilo que o pecado havia trazido é desfeito. Por isso nós vemos que quando Jesus chegava numa cidade, coisas lindas aconteciam. Quando Jesus chegava numa cidade, todos que vinham a Ele eram curados. Os que estavam possessos de demônios eram libertos. Os espíritos malignos fugiam da presença de Jesus. Saíam gritando e fugindo. Porque as trevas não resistem à força da luz. E quando a luz de Deus brilha num lugar, não tem mal nenhum que pode prevalecer. Jesus andava nas ruas. Jesus conversava com pessoas, Jesus falava com homens e também com mulheres, com ricos e com pobres, com conhecedores da Bíblia e com pessoas totalmente ignorantes quanto a Deus. Jesus estava disponível. E foi numa dessas idas de Jesus pelas ruas, certamente que ele conheceu esta mulher que nós vamos ler agora. Lucas 7, 36 em diante, conta a história de uma mulher. Só que ao que dá a entender, esta mulher já conhecia Jesus antes dessa história. Porque Jesus depois vai dizer que aquele que é muito perdoado, muito ama. Se ela já amava Jesus como ela amava, é porque Jesus já tinha tido um encontro com ela e já tinha perdoado os seus pecados. Jesus andando pelas ruas das cidades, se encontrava com pessoas e ajudava elas. Essa noite eu tenho certeza que Jesus se encontra conosco nesse canto da cidade. Eu tenho certeza que essa noite Jesus te trouxe aqui por um propósito, para ter um encontro contigo. Eu tenho certeza que esse Jesus continua se encontrando com homens e mulheres que muitas vezes tem sim um caminho torto, tem um passado errado, mas que Ele chega como Salvador e como transformador desta história. Eu não sei o que essa mulher viveu com Jesus antes deste momento, mas a Bíblia nos conta algo lindo que ela fez. Lucas 7, versículo 36 diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E o versículo 37 diz: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio
de perfume. E entrando por trás, aos pés de Jesus. Naquela época as pessoas jantavam, a mesa ela era posta junto ao chão, então as pessoas jantavam com os pés para trás, como que ajoelhadas. Então Jesus estava com os pés atrás. Mais ou menos como os asiáticos fazem até hoje, né? As mesas eram junto ao chão. Ela entrando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava os seus pés com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. E ao ver isto, o fariseu, o dono da casa, que havia convidado, disse consigo mesmo: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor, certo homem que emprestava dinheiro, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: eu penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse Jesus a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. E o versículo seguinte diz, pode botar o 47. Por isso eu afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. E olha agora o que Jesus diz para ela. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Repete comigo: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Essa história me chama muito a atenção, porque numa mesma casa nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos um fariseu, que era um homem que estudava a Bíblia, que conhecia a lei de Deus, e que talvez guardava alguns mandamentos e por isso se achava melhor que os outros. Estava pronto a julgar esta mulher e a condená-la, pois olhando ele, os seus pecados, enxergava nela pecados externos, os pecados dela eram visíveis. Quando aqui fala que ela era uma mulher pecadora, para vocês entenderem, não era necessariamente uma prostituta. Poderia ser uma mulher que talvez teve um relacionamento quando jovem, fora do casamento, e que acabou não casando com essa pessoa e ficou marcada com esta marca. Naquela época, se uma mulher tivesse um relacionamento antes de casar ou fora do casamento, ficava marcada para sempre, uma pecadora. Ou poderia ser outra coisa que se tornou pública,
O fato é que o pecado desta mulher era público. E a pergunta é, será que Simão não tinha pecados? É claro que tinha. A Bíblia diz que todos pecaram. E eu já te digo que o orgulho que esse homem tinha no coração também é pecado. E é um dos piores pecados do mundo. O próprio apóstolo João nos diz que quem diz que não tem pecado ofende a Deus, porque diz que Deus é mentiroso, porque o único sem pecados é o próprio Deus. A questão é que o pecado de Simão era um pecado oculto, ninguém enxergava, mas o pecado dela era público. E como Jesus recebe Simão e como Jesus recebe esta mulher? Do mesmo jeito. Jesus entra na casa de Simão e Jesus também acolhe a mulher. A diferença é como a mulher lida com Jesus e como Simão lida com Jesus. Simão está ali analisando Jesus. Jesus, eu vou ver se eu concordo com a sua teologia. Jesus, eu vou ver se quem sabe eu me adapto à sua liderança. Jesus, eu vou ver se hoje o que você fala é legal para mim. Estou analisando para ver se eu compro o produto. Já esta mulher, ela não olha para Jesus como um produto ou como um pregador. Ela olha para Jesus como a presença do Deus vivo, aquele que pode perdoar os seus pecados, aquele que pode mudar a sua história. E ela corre aos seus pés e se humilha completamente. Ela rasga todo tipo de dignidade que ela poderia ter, porque já não tendo honra diante dos homens, ela vem e se humilha completamente aos pés de Jesus. Aquele perfume, irmãos, que ela começa a lançar e derramar, era um perfume caríssimo. Quem aqui tem, ou já teve, ou conhece esses perfumes franceses? Tu compra 20 gramas, 20 ml e é caríssimo. A gente sempre diz que cada spray é uns reais. Tu calcula quanto tu quer gastar? Agora imagina você pegar um jarro de perfume francês que vai custar alguns milhares de reais e você derramar aos pés de alguém. Ela estava dizendo o seguinte: qual é que é a troca? O perfume geralmente a gente passa para que as pessoas nos recebam bem, não é isso? O perfume a gente passa para que a gente seja elogiado, para que a gente seja aceito, seja amado. O perfume tem a ver com isso, com ser bem recebido, com passar uma boa impressão. Ao derramar o perfume aos pés de Jesus, ela está dizendo: eu não preciso mais que ninguém me aceite, eu não preciso mais que ninguém me aprove, eu não preciso mais da opinião de ninguém. Eu encontrei aquele que me recebe como eu sou, eu me encontrei com aquele que tem vida para mim e que vale mais do que a opinião dos outros. Ela teve um encontro com Jesus. E é interessante que a história de Jesus com esta mulher não para aqui, irmãos. Não para aqui. Porque se nós lermos no livro de João, você vai ver que João diz o nome dela. João diz que o nome dela é Maria. João vai dar um nome para ela. E esta Maria, que João dá o nome pela cidade dela, que João diz a cidade, é a Maria, irmã de Marta, que é irmã de Lázaro. E esses três são personagens que aparecem várias vezes nos evangelhos: Maria, Marta e Lázaro. É uma família que Jesus amava. Certamente a história dele com Maria começou na rua. Depois ela veio aos seus pés dentro de casa. E no capítulo 10 de Lucas, conta que Jesus vai até a casa de Maria e Marta e Lázaro para posar na casa deles. Então certamente depois daquilo, ele deve ter dito para ela: onde é que tu mora? Hoje eu estou na casa aqui do Simão, mas amanhã eu vou na tua casa. E aí o irmão mais velho dela recebe Jesus. A Marta vai fazer uma comida. E vocês lembram daquela história? A Marta fazendo a comida, agitada. A Maria sentada onde? Aos pés de Jesus.
Então a história deles começa com Jesus pegando ela no lamaçal do pecado e dizendo: filha, os teus pecados estão perdoados. E agora que ela está perdoada, ela continua aos pés de Jesus aprendendo. Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. Maria senta aos pés para aprender. Eu não quero mais aquela vida, agora eu quero aprender de Jesus a nova vida. E ele se torna amigo dessa família. Através dessa Maria, que era uma pecadora, a irmã Marta é salva, o irmão Lázaro é salvo. E aí no futuro, irmãos, acontece uma coisa muito triste. Este Lázaro fica doente. E Maria manda uma carta para Jesus: mestre, venha depressa, o teu amigo Lázaro está doente. E Jesus demora 3 dias para ir. Quando Jesus chega na cidade deles, Lázaro já havia morrido. E aí primeiro Jesus se encontra com Marta. E para Marta Jesus diz: tu não crê que eu sou a ressurreição e a vida? E ela diz: eu creio que o meu irmão na ressurreição dos mortos vai ressuscitar. Mas quando Jesus se encontra com essa Maria, e ela diz: mestre, se tu chegasse antes, meu irmão não tinha morrido. Aí a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus amava muito essa família. E aí Jesus diz: aonde ele está? Aonde ele está? Ah, Senhor, já está sepultado, o corpo já cheira mal, já é de 4 dias, Senhor. Aonde ele está? Me levem lá. E aí Jesus vai até o túmulo, fechado com uma pedra, e ele diz: abram essa pedra, tirem essa rocha. E quando tiram, aquele cheiro de morte vem para fora. Mas aí a palavra da vida entra, porque Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Aleluia! Algo acontece naquele túmulo. E um homem todo enrolado em faixas começa a sair pela porta. Ah, não é um fantasma, é o irmão da Maria, aquela que estava aos pés de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: desenvolva um relacionamento com Jesus e os milagres vão acompanhar a sua vida. Desenvolva um relacionamento com Jesus, e não só você será salvo, mas toda a sua família, e a bênção de Deus vai guardar a tua casa, vai guardar a tua família, os teus queridos, porque Deus ama corações que se colocam aos seus pés. É relacionamento, a Bíblia é relacionamento, queridos. E é nos sujeitarmos ao reino de Deus. Estávamos domingo aqui conversando, falando aqui sobre aquele dia em que Jesus entrou em Jerusalém, triunfante. Essa Semana Santa nós temos no domingo, o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus. E aí quando ele entra no templo, o templo está tomado de cambistas, está tomado de pessoas vendendo coisas, vendendo animais, vendendo amuletos, trocando dinheiro. Não tinha lugar para Deus. Jesus começa a virar aquelas mesas, Jesus começa a derrubar tudo. E aí eu acho incrível o que o Evangelho diz: que depois que ele derrubou aquelas mesas, a multidão ficou atônita, todos fugiram. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí então no próximo versículo diz assim: então as pessoas começaram a levar os coxos para dentro do templo, e levar os cegos, e a colocá-los aos pés de Jesus, e ele curou a todos. Oh, aleluia! Onde é o lugar do milagre? É aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Quando nós tiramos tudo que atrapalha. Na casa de Simão podia ter sido uma casa de milagres, mas Simão tinha uma coisa que atrapalhava: ele tinha o seu orgulho. Simão tinha a sua teologia. Simão tinha muitas coisas que impediam ele de tocar em Jesus com um coração puro.
O que Jesus quer não é um coração cheio de conhecimento. O que Jesus quer é um coração que se humilha aos seus pés. Os cambistas não tocaram em Jesus, os sacerdotes não tocaram em Jesus, os fariseus não tocaram em Jesus, mas os pobres e necessitados, os pecadores, aqueles que não tendo nada chegavam-se a Ele, esses lhe recebiam e recebiam dele poder. Que nós possamos tocar em Jesus, que essa noite você e eu possamos chegar aos pés de Jesus, com coração humilde. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não estou aqui porque eu mereço. Senhor, eu não estou aqui porque eu sou bom. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu és o Filho de Deus. Tu és o que perdoa pecados. Tu és o que cura os enfermos. Eu estou aqui porque o Senhor é bom. E eu quero estar aos Teus pés. E aos Teus pés eu creio que o Senhor derrama da Tua graça. Que o Senhor derrama fazendo milagres e mudando histórias. Aos pés de Jesus. Lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? O que ela disse? Se eu tocar na barra da saia. Ela foi lá abaixo, se abaixando, e tocou na barra da saia de Jesus. Ela foi aos pés. O que nós lembramos daquele homem? Jairo chegou diante de Jesus se ajoelhando. Jesus foi lá e ressuscitou a filha dele. Não é apenas um ato externo, mas é um coração que se prostra. É um coração que deixa de ter o controle. Quando você vai aos pés de Jesus, você diz: Senhor, eu não tenho mais o controle. Senhor, eu não tenho méritos. Senhor, eu não estou aqui para negociar contigo. Senhor, eu me sujeito a Ti. Eu me entrego em Tuas mãos. Eu paro de lutar com as minhas forças. Eu paro de fazer do meu jeito. E eu quero me entregar a Ti. Eu nunca vi um coração que se entregou a Jesus e que foi desamparado. Eu nunca vi um coração que se humilhou diante de Jesus e foi deixado de lado. Eu nunca vi. E não haverá. Porque Deus atenta aos humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eles herdarão a terra. O irmão pode vir tocar o piano. Nós queremos orar essa noite, porque Jesus está aqui. E você está aqui. E você tem a oportunidade de vir aos pés de Jesus, de abrir o seu coração como nunca, de se render, de se rasgar. Sabe, eu fui criado numa família cristã. E na minha juventude, muito tempo, eu flertei com o mundo e eu andei. Se eu tivesse 3 pernas, eu estava com uma na igreja e 2 fora. Mas lá dentro de mim eu me justificava dizendo: não, eu vou na igreja. Não, eu leio a Bíblia. Não, eu sei que é certo. Glória a Deus que Ele me guardou. Porque se eu tivesse partido naquele momento, eu não estava salvo. E a minha vida era um engano. E muito tempo eu tentei negociar com Deus. Muito tempo eu tentei obter de Deus algo sem me entregar totalmente. Mas um dia, a graça do Senhor me alcançou por completo. De um modo que eu entendi o Evangelho. De um modo que eu entendi quem era Jesus e quem eu era nessa história. Eu não era o mocinho, eu era o vilão. E quando eu entendi isso, que eu precisava dele, e que eu precisava me render completamente, eu me lembro daquela noite no meu quarto. Não tinha ninguém pregando, não tinha uma música tocando. Mas os céus estavam ali. E eu rasguei o meu coração aos pés de Jesus. Eu disse: Senhor, eu paro de tentar do meu jeito, Senhor. Senhor, eu não quero mais ser como eu era. Senhor, me perdoa. Senhor, me lava. Eu digo: sim, Jesus, eu te quero. E eu te entrego a minha vida. Irmãos, até ali eu tentava fazer tanta coisa e nada ia para frente.
Mas a partir daquele dia Deus me pegou no colo. E Ele começou a fazer as coisas. Ele começou a fazer as coisas. Ele começou a transformar as coisas. Ele fez tantos milagres. Nunca imaginei que eu estaria aqui um dia anunciando o nome de Jesus. Mas se eu estou aqui é porque um dia Ele me alcançou e me tirou lá da lama. Eu quero dizer essa noite que não importa na lama que você está, não importa o seu passado, não importa o que ali atrás aconteceu. Assim como Jesus olhou para essa Maria, Jesus olhou para mim, Jesus olhou para cada um que está aqui. Essa noite Jesus olha para você. E se você se render de coração, ou nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para você. Coisas lindas, coisas grandes, coisas maravilhosas. Feche teus olhos. Essa é a oportunidade de você falar com Jesus, de você rasgar o seu coração aos pés de Jesus. Quem sabe você entrou no automático na sua vida da fé. Quem sabe você faz tempo que não vai aos pés de Jesus. Quem sabe faz tempo que você não ora com integridade de coração. Essa noite Jesus te abraça e te chama de filho e diz: eu estou aqui. Larga as panelas e vem sentar aos meus pés de novo. Pai, nós nos humilhamos esta noite em Tua presença. Declaramos, Senhor, que não somos nada, Senhor. Nós somos pó, nós somos pecadores, Senhor. Mas estamos diante de um Deus tão bom, de um Deus tão santo, de um Deus tão justo, que nos ama apesar de todos os nossos pecados. Senhor, essa noite nós nos rendemos à Tua graça. Nós nos lançamos, Senhor, em coração aos Teus pés, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas. Entregamos a Ti, Senhor, nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Recebe-nos como o Senhor recebeu esta Maria. Recebe-nos, Senhor. Nos entregamos aos Teus pés. Desistimos de lutar por nós mesmos. Desistimos do nosso jeito de fazer as coisas. Queremos nos entregar a Ti, Senhor, de todo o coração. Jesus está tocando a sua vida. Faça uma oração sincera. Fale com Ele nesse momento. Quem sabe tem coisas na sua vida que você tentava deixar e não conseguia. Esta é noite que você será livre, completamente livre deste pecado, deste tormento, deste sentimento. Quem sabe até aqui você veio tentando lutar sozinho. Essa é noite de entregar nas mãos de Jesus a sua vida e a sua luta. Jesus está aqui. Eu quero depois orar pelos enfermos, orar pelos milagres. E Jesus vai fazer muitos milagres, Ele já está fazendo. Mas Ele me chama, me manda primeiro orar por pessoas que querem se entregar a Ele. Ele está abraçando pessoas aqui essa noite, mudando histórias, como um dia Ele mudou a minha. Se você quer entregar-se aos pés de Jesus, se você hoje toma essa decisão, como um dia eu tomei, de me entregar aos pés de Jesus, coloque a sua mão no coração. Jesus está aqui para mudar a sua história. Você que colocou a mão no coração, fique de pé. Eu quero orar junto com você, declarando um novo tempo na sua vida. Fique de pé. Jesus acolhe você. O amor de Deus acolhe você. Põe a mão no seu coração. Oh, Deus está aqui. Ele está recebendo você hoje aos pés dEle. Ele está recebendo você como um filho, como uma filha amada. Você que está em pé, com os olhos fechados, repita comigo assim: querido Jesus, esta noite eu te confesso como meu dono
como meu Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu me entrego aos Teus pés. Perdoa-me, Senhor, de todos os meus pecados. Lava-me, Senhor, com o Teu sangue derramado naquela cruz. Diga assim: hoje, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, o meu futuro em Tuas mãos. Opera em mim, Senhor, a Tua vontade. Diga assim: hoje, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Hoje, Senhor, coloca no meu interior o Teu Espírito Santo. Diga assim: a partir de hoje, eu sou filho amado de Deus. Eu sou recebido e acolhido, e esta fé me salva. Diga assim: hoje eu recebo o amor de Deus, e o meu passado é apagado, e as coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, eu vou orar com você agora. Você que ficou em pé, continue em pé. Pai, nós declaramos em nome de Jesus: esses filhos amados são acolhidos no Teu reino, Senhor. Eu peço agora, Deus bondoso, escreve o nome deste homem, desta mulher no Teu livro eterno, Senhor. Aquele livro que naquele dia o Senhor vai abrir e vai chamar este homem, esta mulher pelo nome, para a ressurreição, para a vida eterna. Eu peço desde agora, Senhor, muda a sorte desta pessoa. Eu declaro que a partir da vida dele e dela, o Senhor transformará toda esta família. Em nome de Jesus, um novo tempo sobre a sua vida. Nós declaramos você abençoado, coberto pela presença de Deus, um mover do Espírito sobre você.